Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo FG. Preparamos um programa com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país. Você confere tudo a partir de agora. Depois de dominar os noticiários com o aumento rápido de casos ao redor do mundo, a variante Delta, originada na Índia, agora tem uma nova mutação. O Ministério da Saúde da Índia, onde a mutação Plus já circula, divulgou um comunicado afirmando que um consórcio de 28 laboratórios informou 3 características preocupantes: maior transmissibilidade, ligação mais forte a receptores de células pulmonares, potencial redução na resposta de anticorpos monoclonais que são administrados em alguns pacientes. A orientação, com mais ou menos mutações, continua a mesma: seguir as restrições de onde você está e se vacinar assim que possível, já que vacinas como a da Pfizer e a AstraZeneca já se mostraram eficazes contra as variantes. Os países onde a mutação já foi identificada são Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Índia, Japão, Nepal, Polônia, Portugal, Rússia, Suíça e Turquia. A média de mortes no Brasil em decorrência da Covid-19 é estável, mas casos aumentam no país. 1.873. Essa é a média móvel de mortes no Brasil. Atualmente estamos abaixo da marca de 2.000 pelo terceiro dia seguido com tendência de estabilidade. No entanto, o número de novos casos tem chamado a atenção. A média está em 77.050, o que representa um aumento de 17% em relação a 14 dias atrás e, portanto, tem uma tendência de alta. Na última semana, pela primeira vez, passamos a marca de 100 mil diagnósticos em apenas um dia. Na semana passada, a Prefeitura de Goiânia flexibilizou as regras de segurança sanitária para bares e restaurantes na capital. Agora não há mais limite de pessoas nos espaços e cada mesa pode acomodar até 6 pessoas, desde que exista uma distância de 2 metros entre elas. A medida foi bastante criticada, pois o número de casos de Covid segue alto e a ocupação dos leitos de UTIs na capital também está acima de 80%. A Prefeitura disse que as decisões se baseiam em critérios técnicos e que o último inquérito sorológico para verificar pessoas assintomáticas com a Covid indicam tendência de queda. Observando que este segmento tem conseguido voltar às atividades, vamos saber como estão as expectativas de profissionais das artes cênicas, já que estão há cerca de 1 ano e meio sem pisar no palco de um teatro. Olha, é um problema muito sério nessa coisa de permitir aglomerações, mesmo que com protocolos, com regras e definições assim do poder público, das autoridades sanitárias, mas a gente fica sem entender, né? Por que que alguns segmentos, algumas atividades podem retornar normalmente, ainda que com público reduzido, distanciamento, e outras não. E dentre elas estão os espaços de cultura, estão os artistas, estão os shows, estão o entretenimento. Sim, a gente já teve algumas reuniões, inclusive com o gestor atual municipal, com o secretário de cultura, então a argumentação é sempre essa, de que os protocolos são rígidos, tais, e a gente entende realmente que precisam ser, mas que em breve estariam fazendo alguma modificação nos protocolos para contemplar também o setor cultural. A Prefeitura de Goiânia disse que o COI, que avalia a situação epidemiológica na capital, ainda não avaliou a volta das atividades em espaços culturais. Enquanto isso, artistas da capital tentam se virar como podem para sobreviver. O presidente da Federação de Teatro de Goiás conta que muitos estão buscando trabalhos em outras atividades e quem ainda insiste em viver da arte não tem passado por uma situação muito confortável. O trabalho está totalmente paralisado, os projetos, ainda que com benefício de leis, de editais públicos ou outros, também não estão podendo ser executados, até mesmo porque a grande maioria não pôde, não pode, não cabe adaptação para o modo virtual. Muitos estão acontecendo, fazendo isso, então também é uma saída que as pessoas estão experimentando. O auxílio emergencial para os artistas não chegou para todos. 90% do recurso não foi acessado por artistas porque muitos não conseguem preencher os formulários para solicitar o pagamento.
Os setores artísticos estão mobilizados para que se facilite os processos burocráticos e que liberem o valor que ainda está no cofre público. Então, imagina assim, aqueles artistas de rua, de circo, que ficam nos sinais, o pessoal que trabalha nos municípios aí bem distantes, que não tem acesso sequer à internet, como é que eles vão fazer seus projetos? Então, ele precisa atender os artistas, os espaços culturais. E mesmo aqueles que foram contemplados já com a primeira leva, assim que a gente chama dos editais, eles poderão certamente inscrever novos projetos, buscar a utilização desses recursos, porque é outro período, né? Então, assim, a pandemia continua, então, e também os recursos que ainda estão estancados aí no estado de Goiás precisam ter essa destinação correta. Vamos falar de vacinação? A partir desta terça-feira, a Prefeitura de Goiânia vai destinar o ponto de vacinação na modalidade drive-thru, que fica no Shopping Passeio das Águas, para fazer a vacinação de profissionais da imprensa contra a Covid-19. O Drive Imprensa vai acontecer entre as 8 da manhã e as 4 da tarde. Os profissionais da imprensa precisam apresentar no ato da vacinação os documentos pessoais, como o comprovante de vínculo com a empresa na qual trabalha, e que pode ser contra-cheque, crachá ou qualquer outro documento formal que comprove esse vínculo trabalhista. E a autodeclaração, que prove que você trabalhe na linha de frente da pandemia. O formulário fica disponível no site oficial da Prefeitura de Goiânia. Também continua nesta terça-feira a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia para pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidades e grupos prioritários. Essas categorias de pessoas precisam realizar o agendamento de vacinação pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Já as gestantes, lactantes com crianças até 6 meses e mulheres que acabaram de dar à luz e que moram em Goiânia continuam sendo vacinadas com atendimento na área 1 da PUC e em Goiás, olha só, já foram aplicadas 2.196.269 primeiras doses. Isso representa mais de 31% da população goiana. Em relação à segunda dose, foram 704.622 doses aplicadas, ou seja, apenas 10% do estado está completamente imunizado. Segundo a atualização da Secretaria Estadual de Saúde, nesta última segunda-feira, a situação de Goiânia segue crítica em relação à pandemia de Covid-19. Segundo a pasta, o número de ocupações das UTIs destinadas a internados com Covid-19 dos hospitais públicos do estado chegam a 87,63%. Em relação aos hospitais privados, o número alcança 88,79%. Para milhões de pessoas, a pandemia adicionou dígitos na conta bancária. Apesar dos danos econômicos, mais de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo entraram para o Clube do Milhão em 2020, um aumento de mais de 10%. Um grande aliado foi a alta do preço dos imóveis. As taxas de juros mais baixas e os auxílios governamentais passaram dinheiro público para a esfera privada. É claro que houve um custo, já que a dívida pública em relação ao PIB aumentou em 20 pontos percentuais, ou até mais em muitos países. Por outro lado, muitas pessoas pobres ficaram ainda mais pobres. As classes mais baixas, sem ativos financeiros, não vivenciaram esse boom do mercado e sofreram a crise econômica, sobretudo se dependiam do setor de serviços. Só na América Latina, por exemplo, um estudo revelou que, em 2020, o número de pessoas que vivem na pobreza aumentou em 22 milhões. O Brasil não vivenciou o aumento de milionários, pelo contrário, tivemos uma queda de 34% no número de pessoas com mais de 1 milhão. E o índice Gini, que mede esse grau de concentração de renda, alcançou o 89 no final de 2020. Quanto mais perto de 100, mais desigual o país é. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Estamos de volta com o Mundo FG e olha só, as vacinas estão chegando para pessoas com faixas etárias menores. Ainda assim, os especialistas alertam que o uso de máscaras é necessário por todas as pessoas quando precisarem estar em contato com outras fora do ambiente familiar. A gente percebe que nós ainda temos uma alta transmissão do vírus, ainda em todas as cidades do Brasil. A taxa de imunização ainda é muito baixa. O número de pacientes, pessoas que tomaram a segunda dose ainda é baixo da vacina, então nós temos que manter todas as medidas protetivas, e a principal delas é o uso das máscaras. A gente já sabe que mesmo pessoas vacinadas podem adquirir a doença e ficar sintomáticas. Então também o uso de máscara, mesmo nos vacinados, é importante para que eles também não peguem o vírus e tenham uma infecção do vacinado. Então, máscara para todo mundo, enquanto não houver liberação, enquanto a gente não tiver uma grande parcela da população vacinada. Há muitos questionamentos sobre a efetiva proteção que a máscara oferece. Evidentemente, a criatividade e espontaneidade do brasileiro fez surgir EPIs de diferentes estampas, modelos e distintos materiais, mas é importante ficar atento ao número de camadas para ter uma proteção efetiva e não abrir mão de usar essa proteção. O que é importante, em todos os ambientes, que todas as pessoas estejam com máscara, porque a máscara impede tanto a disseminação do vírus, para quem fala, como diminui muito a aquisição do vírus de quem está ali naquele ambiente. Duas pessoas usando máscaras a uma distância de pelo menos 1,5 m, uma proteção acima de 60%. O infectologista lembra que as melhores máscaras são as chamadas N95 ou PFF2, porque possuem uma tripla camada de filtros, mas por serem mais grossas podem causar um incômodo quando não se está acostumado a usar por um longo tempo. Há materiais mais leves, que com 2 camadas já ajudam a proteger. Porém, usar 2 máscaras, uma por cima da outra, não é recomendável. O uso de 2 máscaras que não sejam adequadas, por exemplo, tecido e cirúrgica, não se justifica. Então, use só a cirúrgica, se a pessoa tiver condição de utilizar. Durante atividades esportivas, principalmente em academias, a máscara deve ser utilizada. Com a transpiração, ela pode ficar úmida, então logo que terminar o treino, o médico recomenda que ela seja trocada por uma seca e limpa. Máscaras com tecidos antivirais ainda não têm comprovação científica da eficácia de proteção. Existem hoje máscaras que são utilizadas para desportistas porque ela tem um bojo maior, Então ela não fica encostando no nariz ou na boca, o que geralmente é esse o incômodo de quem está fazendo uma atividade física, utilizando as máscaras. O que não pode é a pessoa estar ali numa academia e retirar a máscara. Uma pesquisa realizada para uma tese de doutorado de uma pesquisadora aqui da UFG buscou identificar características estéticas e nutricionais de diferentes tipos de feijão, incentivar o reaproveitamento desses grãos com baixo valor comercial e também evitar o desperdício. A pesquisa foi dividida em 3 partes. A primeira dela é dedicada ao aproveitamento das bandinhas de feijão. O que seriam essas bandinhas, São aqueles grãos que são quebrados durante o beneficiamento do feijão na indústria, certo? E esses grãos, eles não são aproveitados para consumo, para venda no supermercado. Você não encontra um pacote de bandinha quebrado no mercado para você comprar, certo? Então, esses grãos, eles são destinados para a produção de ração animal. Ou seja, são grãos extremamente desvalorizados. No entanto, ele tem o mesmo valor nutricional que o grão inteiro. A pesquisa é desenvolvida em parceria com a Embrapa e, por meio da instituição, uma indústria paulista de alimentos pediu ideias para aproveitar esses grãos para a produção de outros alimentos. Então, a ideia foi pegar esse material, transformar em uma farinha e produzir produtos que agregassem valor. No caso, a gente desenvolveu o macarrão de feijão e os biscoitos também de feijão. A segunda parte da pesquisa examinou o escurecimento dos grãos um tempo após a colheita. A pesquisadora verificou que isso acontece pela presença de um componente do próprio feijão e o escurecimento não provoca nenhuma perda nutricional no alimento.
E aí a gente propõe que esse tipo de escurecimento ele ocorre devido à transformação desses compostos, né, ao longo do armazenamento, em compostos que a gente chama de quinonas, que são compostos de coloração marrom. Então, ele acaba escurecendo o grão devido a essas reações que ocorrem durante o armazenamento. Mesmo esses grãos envelhecidos por até 6 meses, eles têm um aporte nutricional muito similar àquele grão que foi recém-colhido. Então, o grão ele acaba que não perde valor nutricional e continua ótimo para consumo. A última parte do estudo pesquisou a transformação do feijão em farinha para aproveitamento na produção de alimentos. Nesta parte, ela utilizou feijões de vários tipos, como carioca, preto, roxo, amarelo, rajado, entre outros. A vantagem da técnica da pesquisadora foi desenvolver uma farinha com um sabor mais agradável. E aí a gente utilizou uma técnica que a gente adaptou, né, em laboratório, em escala laboratorial, claro, que a gente cozinhou esses grãos no vapor e depois transformou ele em farinha e a gente conseguiu observar que a gente conseguiu manter o valor nutricional desse material, no caso da farinha, certo? E a farinha ficou apta para desenvolver o alimento sem deixar ela com aquele gosto ruim, digamos assim, né? Que tem o feijão cru. A tese desse doutorado será defendida até março do ano que vem. E mais do que uma produção acadêmica, o objetivo é pegar esse conhecimento e levar para a sociedade. O principal objetivo é tentar mostrar, né, para a indústria, ou seja, para o consumidor, que esse material que acaba sendo depreciado, ele tem um bom valor nutricional, ele é ótimo, ele continua sendo tão bom para o consumo quanto aqueles grãos recém-colhidos, então não tem por que deixá-los de lado. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. Segundo a agência Reuters, um relatório da Organização Mundial de Saúde sugere que idosos e pessoas mais vulneráveis devem receber a aplicação de uma nova dose contra a Covid a cada ano. O mesmo relatório também sugere que a população em geral deverá receber essa dose de reforço a cada 2 anos para se prevenirem contra as variantes que continuarão surgindo. Nesta quinta, o Conselho da Aliança Global de Vacinas deve se reunir, quando então será apresentado esse relatório para análise e discussão. Essa informação foi publicada no portal Metrópolis. O período para solicitação de matrículas dos alunos veteranos da UFG vai até a próxima terça-feira, dia 9 de julho. Essa solicitação de matrícula dos alunos da casa deve ser feita no portal do discente. Essa solicitação é a manifestação que o aluno faz, indicando que deseja renovar seus vínculos com a universidade por meio da solicitação de vagas dos componentes curriculares que estão sendo ofertados. Vale lembrar que há um cronograma que deve ser observado e a confirmação só acontece após a publicação do resultado final. O projeto Música no Campus foi criado em 2009 e em mais de uma década de existência levou toda a diversidade sonora e cultural brasileira para o palco do Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freuabo Faisal. Em 2020 tivemos um hiato, todos sabemos, mas agora em 2021 ele está de volta em uma live exclusiva com o cantor Chico César. Em 2020 nós fomos impossibilitados de realizar a temporada devido à pandemia, então pensamos em vários formatos, a época do ano passado até em drive-thru, no segundo semestre pensamos em fazer, mas acabamos trabalhando, né, a partir do estudo e conversando e reunindo com vários artistas e produtores, que o melhor formato seria uma transmissão, né? Então a gente está com uma expectativa muito grande, porque a gente pensa que esse novo formato também vai garantir uma maior acessibilidade para toda a cidade de Goiânia e todo o estado de Goiás.
A live foi gravada na França, onde o artista está produzindo o seu novo trabalho. A apresentação será transmitida nesta terça-feira a partir das 9h30 da noite pela TV UFG, canal UFG Oficial no YouTube e também pela Rádio Universitária. Nesse novo formato, nós fazemos uma análise, um estudo das redes, né, dos artistas que estão fazendo lives, né, e naqueles que podem estar conosco, né, a partir da proposta do projeto. O nome do Chico César foi pensado exatamente por conta dessa atividade que ele está tendo neste momento, né, é um compositor, um cantor e um poeta, um escritor, um artista muito querido por nós de Goiânia, até porque ele esteve conosco, né, na temporada 2012 no Música no Campus, exatamente nessa época. Então, por uma questão mesmo do destino, ele volta 9 anos depois para fazer a estreia nesse novo formato. Flávia Cruvinel conta que já existe uma programação de shows para esse ano. Toda última terça de cada mês, até novembro, nós vamos ter um Música no Campus nesse formato, transmitido por esses veículos. Então, o próximo show será do Pedro Baby. A gente vai manter uma linha de curatorial de trazer a diversidade de gênero, a diversidade cultural e musical brasileira, né? Então, esse segundo show vai ser com o Pedro Baby no dia 27 de julho. Agora, os próximos ainda é segredo. Bom, então, enquanto o calendário de eventos não é anunciado, o artista da vez, Chico César, nos conta o que podemos esperar para a apresentação na noite desta terça. Bom, nessa live, nesse encontro virtual, eu vou cantar bastante coisas conhecidas, né, do meu público. Beradeiro, que é uma homenagem, né, que traz uma homenagem ao nosso educador maior, Paulo Freire, né? Mama África, A Primeira Vista, essas canções que estão na alma do meu público, nas pessoas que acompanham o meu trabalho. Chico também agradeceu a oportunidade de estar mais uma vez no projeto Música no Campus. Para ele, cultura e educação são como, abre aspas, irmãs siamesas que nascem juntas e uma fortalece a outra, fecha aspas. Participar de um festival como esse da Universidade Federal de Goiás, para mim é uma confirmação dessa vocação que a universidade pública, né, tem de estar sempre trabalhando a cultura, de ter a cultura como um vetor importante e principal dentro de suas metas. Quero aproveitar para agradecer esse convite, por essa oportunidade de participar mais uma vez desse festival. Desejar uma boa live para todas as pessoas, todos os seres que aqui estão virtualmente e mais espiritualmente reunidos. E isso, uma boa live, pessoal, e vamos cantar, vamos enfrentar com alegria e determinação essa nossa vida, que é uma luta perene por amor e liberdade. Encerramos mais uma vez esse Mundo UFG, mas antes eu quero deixar um recado. Nesse momento de pandemia, tem muitas famílias que estão precisando de ajuda e se você puder, faça parte da campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Colabore com qualquer quantia fazendo um Pix para frentesolidaria@rtve.org.br. Muito obrigado pela companhia nesta tarde. Amanhã tem mais Mundo UFG a partir das 4 da tarde. Lembrando que você pode participar das nossas edições ao vivo através dos nossos canais de interação. A gente se vê. Tchau, tchau.